Olá, mais um momento conexão com vocês. Hoje nós vamos falar da terceira forma de adoração, que é as esmolas, a caridade. Nós falamos já em outro vídeo a parte 1, que foi a adoração, a parte 2, que foi o jejum, e hoje nós vamos falar na parte 3. Vamos falar das esmolas, né? Como nós devemos agir nesse sentido, diante do nosso Deus. Vamos ler lá a palavra que está escrito no livro de Mateus, no Evangelho, no capítulo 6, no versículo 1 ao 4. Está escrito assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Esta é a palavra que nós vamos falar neste momento. O que são as esmolas? As esmolas simplesmente são atos de caridade, que são solicitadas somente pelos desafortunados. É o ato de dar, que deve ser feito com simplicidade, ou seja, como está escrito aqui, sem alarde. Porque se nós fazemos com alarde, nós não teremos galardão junto ao nosso Pai que está no céu. Fala claramente isso na palavra. Então, ela deve ser feita com simplicidade, liberalidade, ou seja, devemos ser generosos. Deuteronômio 15:11 está escrito assim: Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo. Por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Isso é um mandamento de Deus. E também como nós devemos dar as nossas ofertas nesse sentido, na caridade, nas esmolas, a gente deve dar com alegria. Em 2 Coríntios está escrito assim, capítulo 9, verso 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, como nós devemos dar esse tipo de oferta? Com simplicidade, com liberalidade e com alegria, sem alarde, sendo generosos e com completa alegria no coração, não por obrigação. Amém? Você vai receber um galardão. O que é um galardão? É um presente, uma recompensa por toda a boa obra que é feita pelos motivos corretos. A Bíblia também fala assim: não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Isso quer dizer o quê? É uma verdadeira humildade. Você dá de coração e não fica esperando receber gratidão, agradecimento, mesmo da pessoa que você deu. Mesmo que essa pessoa que você deu seja ingrata, o seu coração tem que estar puro, para que você não fique chateado com isso. Não se magoe, porque se você dá de coração, como que está escrito aqui, nessa metáfora, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, você está dando simplesmente para cumprir um mandamento de Deus e com amor no coração. Você está sendo verdadeiramente humilde e dando a sua oferta sem esperar a gratidão, sem esperar o reconhecimento humano. Mas Deus diz que vai te recompensar publicamente. Está escrito aqui, ó, Ele te recompensará publicamente. Por isso que você dá a sua oferta ocultamente. Você ajuda uma pessoa, também às vezes para não envergonhar aquela pessoa, né? Guarda aquilo no seu coração, você sentiu de dar aquela oferta para aquela pessoa. E o Senhor, Ele vai te abençoar publicamente. Olha o que Jesus falou em Mateus 5:42. É um mandamento, olha só. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Quantas vezes a gente sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa emprestado pra gente e a gente não quer emprestar, né? A gente foge daquela situação. Mas a Bíblia, ela fala que a gente não pode fugir. Então, a gente precisa ajudar de coração para aqueles que realmente têm grande necessidade. Porque tem muita pessoa também que é aproveitador.
que quer, pede emprestado, não devolve, devolve tudo estragado. Nós devemos ter cuidado com as coisas do nosso próximo, porque a Bíblia ensina a amar o teu próximo como a ti mesmo. A mesma coisa que você não quer que aconteça com as suas coisas, você também não pode desejar que aconteça com as coisas do seu próximo. Então, se você empresta alguma coisa para alguém, você quer que aquela coisa seja devolvida. Por exemplo, tem pessoas que pedem livro emprestado, nunca mais devolve. Na época do CD, pedia CD emprestado, nunca mais devolvia. Aí você fica naquela labuta. Ai, será que eu cobro? Será que eu não cobro? Será que eu falo? Será que eu não falo? Não é pecado você pedir de volta, mas cada um tem que ter a sua responsabilidade, saber que aquilo não te pertence. É muito melhor que a pessoa cumpra, seja responsável com aquilo que não é dela. Assim a outra pessoa não fica sofrendo, esperando aquilo de volta. Às vezes ela precisa daquilo de volta. Então nós devemos ser prudentes, devemos ser honestos, devemos cumprir os mandamentos de Deus. O mandamento de Deus é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se nós amamos o nosso irmão, nós não defraudamos o nosso irmão. E todos são nossos irmãos. Não importa se ele é crente, se ele não é crente. Todos nós somos filhos de Deus. Somos feitos criação das mãos de Deus. Olha o que o Senhor estabeleceu na lei. Não se deve cobrar juros dos pobres. Isso está lá no livro de Êxodo, no capítulo 22, verso 25. Muitas pessoas emprestam dinheiro e a outra pessoa demora muito a pagar. Aí o que ela faz? Ela vai e faz até processo contra o seu irmão. Cobra juros. Então o Senhor, ele não se agrada. Você pode receber seu dinheiro de volta, mas não cobre juros do seu irmão. Receba aquilo que você emprestou, porque o Senhor vai te pagar. Então, não é certo cobrar juros dos pobres. Não deve favorecer o pobre numa demanda. Por exemplo, às vezes o pobre também está agindo incorretamente. E só porque ele é pobre, você às vezes fica do lado dele. Não pode, nós devemos ser justos em todas as coisas. Está escrito em Êxodo 23, 3. O direito do pobre também não deve ser pervertido. Ou seja, você não pode favorecer também o rico em detrimento do pobre. Porque uma pessoa é rica e tem mais posse, às vezes você trata ela melhor do que você trata um pobre. Ou mesmo em juízo, você julga uma causa favorável a uma pessoa que tem mais posse e despreza aquele que é pobre. Mas nós temos que tomar cuidado porque o Senhor vê essas coisas. As ofertas, elas devem ser de acordo com as nossas posses. A gente não pode dar aquilo, por exemplo, um pobre dá muito mais do que aquilo que ele poderia dar, tipo, tirar da boca da sua própria família. Então, ele tem que dar, ele tem que repartir. Se ele consegue viver com pouco e repartir aquilo que ele tem, ele ajuda. Se uma pessoa é rica, ela também dá de acordo com as suas posses, ela pode dar muito mais. Ela não pode ser miserável. É nesse ponto que o Senhor nos ensina, que nós devemos ser moderados, nem dar muito exageradamente, para mostrar que temos, que podemos, e nem dar muito pouco, mostrando que somos miseráveis. Nós devemos ser moderados nas nossas ofertas e nas nossas caridades e dar de acordo com as nossas posses. Os bagos caídos da colheita, esse era outro ponto da lei, devem ser deixados para os pobres. O que era isso, né? Eram os alimentos que eram caídos da colheita, o milho, o trigo. Muitas pessoas, muitos pobres na época dos judeus, eles iam lá e colhiam. Não era certo aquela pessoa que estava colhendo o trigo, o milho, pegar tudo, não deixar nada, porque o Senhor, ele se preocupava com aquele que não tinha nada, não tinha colheita. E essas pessoas, elas sempre iam nos campos. Uma dessas pessoas, você pode ler, lá está no livro de Ruth, capítulo 2. Elas eram muito pobres, ela e a sogra dela. E a Ruth ia no campo para colher as espigas, para trazer alimento para sua casa. Então, o Senhor, ele se preocupa, ele vê a nossa necessidade, ele nos ensina a ajudar o pobre, não reter tudo, não guardar tudo. Não, a gente sempre tem que deixar alguma coisa para ajudar o pobre. A produção do campo a cada 7 anos deve ser para o pobre. Então, a cada 7 anos, tinha uma lei que o Senhor falava que a terra tinha que descansar. E essa colheita, ela não era para o dono da terra, era para os pobres. Olha como o Senhor cuidava do seu povo. Eles também não devem ser oprimidos. Isso está lá escrito em Deuteronômio 24, 12 ao 15. Então, nós devemos ser
bons para as pessoas. Olha só, Deus vai te ajudar se você ajudar os pobres. Olha o que está escrito em Salmo 41. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. Então você está plantando, você está abençoando. Um dia você vai precisar. Nós não sabemos o dia do amanhã, mas se você precisar e um dia você estiver em dificuldade, o Senhor vai te ajudar, o próprio Deus. Deus cuida dos pobres, ouve suas orações, os ajuda, os protege, supre as suas necessidades, por isso nós devemos tomar cuidado. Em Tiago 2,14, 16 e 17 está escrito assim: Irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Não podemos dizer para uma pessoa, vou orar por você, e despedir a pessoa vazia. Isso que Tiago quer dizer. Às vezes a pessoa vem te procurar, se humilha ali, né? Falando, expondo a sua necessidade, e você fala amém. Vai em paz que eu vou orar. Isso, a Bíblia fala que é uma fé de palavras. É dizer, mas nada fazer. Então, se você pode ajudar, ajude, pratique a sua fé. Fé é uma atitude, é uma ação, é um movimento contínuo. Nós precisamos praticar a nossa fé e mostrar a glória de Deus na nossa vida. Precisamos fazer o que é certo, simplesmente porque é certo fazer. Não porque alguém está olhando ou aplaudindo, ou para receber algo em troca, ou para receber agradecimento da própria pessoa. Você se sentirá bem consigo mesmo quando você começar a fazer o que é certo porque é certo, simplesmente porque é certo. Fazer o bem é um estilo de vida. Deus, ele derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré. E Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Isso está escrito em Atos 10:38. Então, quando o Espírito Santo é derramado nos nossos corações, nós podemos andar por toda parte fazendo o bem, agindo como Jesus agiu. Foi isso que ele veio nos ensinar a fazer o que ele fez, a agir como ele agiu. Se podemos, então, fazer algo por nosso irmão, não devemos dizer, vou orar, usar a oração como desculpa. Muitos usam a oração como desculpa para muitas coisas, até para fofocar. Ah, vou te contar isso para você orar. Quantas pessoas não fazem isso só para contar o que está acontecendo com aquele irmão? Mas se você ama o seu irmão de verdade, você não precisa contar nada para ninguém. Vai lá e simplesmente ora por ele, intercede por ele. E também não usa a oração como desculpa para não ajudar ninguém. Não despeça ninguém vazio. É difícil pregar para alguém que está faminto. É preciso primeiro alimentar, mostrar bondade e misericórdia. E um pouco de tempo. O tempo que você dedica a alguém também demonstra amor. Às vezes você não tem como ajudar com dinheiro, com posses, com bens, com rendas, mas você tem o tempo, você pode aconselhar, você pode dar dividir alguma coisa que é sua mesmo, ajudar a pessoa. E tudo isso Deus vê, tudo isso Ele marca lá. Ele marca todas as nossas obras. Tem uma palavra que está escrito que nós daremos contas até das nossas palavras. Então o Senhor tem tudo anotado. Nós devemos ter cuidado com tudo que nós fazemos. Tem um outro ponto que eu quero falar que é importante. Se você ouvir a voz de Deus, vai chegar um tempo que Deus pode te falar para não suprir a necessidade de alguém. Sabe por quê? Porque existem pessoas aproveitadoras, profissionais, que pedem como estilo de vida e possuem muitas coisas e ainda acha que você tem a obrigação de ajudar. Mas Deus, Ele vai te revelar. Se você anda em espírito, se você busca o Senhor, você não vai precisar se preocupar com isso. Não vai ser enganado por ninguém, porque Deus vai te proteger. O que o Senhor quer de nós é que nós ajudemos os verdadeiros pobres, as verdadeiras viúvas, os verdadeiros órfãos, porque tem muitas pessoas por aí que usam para enganar os santos de Deus. Mas guarde o seu coração no Senhor e Ele vai te revelar quem é aquele que precisa de ajuda. Porque se a gente estuda a palavra, Ele nos dá entendimento. O Senhor, Ele nos dá entendimento através do seu Espírito Santo para ajudar quem realmente precisa. E em Romanos 12:2 está escrito que nós seremos transformados e conheceremos a vontade de Deus. Teremos uma mente transformada para saber qual é a vontade perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós devemos ter cuidado com aqueles que pedem emprestado e nunca pagam. Nós lemos que não devemos fugir daqueles que nos pedem emprestados, não foi? Eu não falei lá? É verdade, nós não podemos fugir mesmo. Mas se essa pessoa não pagar,
Você não é obrigado a lhe emprestar novamente. Analise a situação, ore, analise a circunstância e Deus ele vai lhe dar a direção que você precisa. O apóstolo Paulo ele também falou, ele disse assim, que aquele que não trabalha, que não coma. Isso está escrito em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 10. Isso é o quê? Por que o apóstolo Paulo falou isso? Ele disse isso para aqueles que são preguiçosos e aproveitadores. Tem gente que não quer trabalhar, que às vezes você oferece um emprego, a pessoa não quer saber. Ah, não vou trabalhar não, eu vou fazer a obra. Mas e se Deus não quer que você faça a obra? Deus está te dando um emprego, você não trabalha e vive se aproveitando dos outros. Então, o Senhor ele vai te dar o discernimento e a sabedoria para reconhecer esse tipo de pessoa. Então, confie em Deus, mas não deixe de ajudar. Porque também, às vezes nós falamos, não vou ajudar, porque todo mundo só quer se aproveitar. Não são todos. O Senhor vai te revelar quem. Amém? Quem você não deve ajudar. Porque às vezes nós pecamos se não ajudamos uma pessoa que realmente está precisando. E também cada um, pense nisso, cada um vai dar conta daquilo que faz. Se está enganando, se está recebendo uma oferta e não está usando de acordo com aquilo que falou que usar, o Senhor vai cobrar dele. Então confie em Deus. Mas cada um, o Senhor nos deu sabedoria, entendimento, nos deu capacidade, porque cada um deve fazer a sua parte na terra. Outra coisa também que é importante, não seja fiador de ninguém. Tem pessoas que acham bom ser fiador. Vou alugar uma casa, preciso de um fiador. Aí vai lá, te chama para ser fiador. A Bíblia ensina que não é bom ser fiador de ninguém, porque o fiador, ele perde tudo o que ele tem se aquela pessoa não cumprir o seu compromisso. E o Senhor nos ensina a ajudar conforme as nossas posses. Não tirar tudo o que você tem. Não ser imprudente. Nós precisamos ser prudentes, amém? O Senhor nos deu a determinação de cuidar da nossa família, de suprir as necessidades da nossa família. Tem uma palavra que me toca muito também, que o apóstolo Paulo fala que aquele que não cuida da sua família é uma vergonha. Ele precisa sustentar a sua casa. Então, cada um de nós tem a sua parte para cumprir na terra. Então, é errado auxiliar quem não trabalha, aliviando-os de suas próprias responsabilidades. Nós devemos ser justos com todos, pedir a Deus que nos ensine a sua justiça. E cada um deve ter a sua responsabilidade e ajudar quem realmente precisa. Esse sim o Senhor vai se agradar, daquele que você ajuda que realmente precisa. Você vai estar fazendo a obra de Deus. O Senhor, ele é um Deus maravilhoso. E a palavra nos ensina que o homem que doa e que abençoa e que ajuda, ele se eleva a um nível ético e moral. Ele agrada a Deus nesse nível. E isso é muito importante, porque não é só a vida física e material. É além, isso vai além, é um nível ético e moral. É um nível de justiça que só o Senhor pode julgar. Então, a fortuna e os bens materiais, nós devemos entender que eles não trazem felicidade, mas sim a sua boa e justa aplicação. Por isso que o Senhor não gosta de pessoas miseráveis, pessoas que retêm tudo que têm. Nós não podemos ser assim, nós precisamos ser cumpridores da palavra de Deus. E aplicar bem e justamente tudo aquilo que o Senhor Deus nos dá. E quando Ele nos dá um excedente, esse excedente é sempre para ajudar alguém, é sempre para auxiliar, para cuidar do nosso próximo. Por isso devemos ter cuidado quando colocamos o nosso coração nas riquezas, porque os bens materiais não trazem felicidade. Quem não pode ajudar com bens materiais pode contribuir com a boa vontade de colaborar. Isso se chama na Bíblia tzedakah. Ou seja, o que é tzedakah? É a justiça dos judeus e as boas obras dos cristãos. Então, quem quer ser incluído na coletividade deve contribuir voluntariamente de todo o coração, com entusiasmo, alegria e satisfação de poder dar. Porque quando nós podemos dar, isso é sinal que Deus nos abençoa, que nós temos, que nós andamos por cabeça e não por cauda, como está lá escrito em Deuteronômio 28. Maior dádiva é dar do que receber. É de ter algo para dar. Quem não ajuda o seu próximo, diz na lei, que é um meio-homem, um homem mutilado, um homem imperfeito. Está escrito em Provérbios 21:13. Então, nós precisamos ajudar o nosso irmão.
Não devemos reter aquilo que Deus nos dá como excedente. Não devemos deixar de ajudar o nosso próximo. Colaborar de alguma forma, mesmo que não tenhamos bens, porque senão seremos homens imperfeitos e não agradaremos ao Senhor. Então eu quero terminar dizendo para você que cumprir esse poderoso princípio leva a um lugar de entendimento sobre justiça e verdadeira adoração. Que essa palavra possa preencher o seu coração, encher a sua vida e que nós possamos fazer a vontade de Deus e cumprir a verdadeira adoração ao Senhor, que é a oração, que é o jejum e que é a nossa caridade, poder dar, poder abençoar o nosso próximo, porque é dessas coisas que o Senhor se agrada. Que Deus te abençoe e até a próxima.